Como faço para sair da energia do medo que trava tanto a minha vida? E aí? Vamos falar sobre isso? Agora, depois da vinheta. Rodou. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, essa oportunidade da gente conversar, ter aquele tete de autoconhecimento e espiritualidade. Espero que todos vocês estejam muito bem. Já sabem, se você gostar deste vídeo, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no seu site ou blog. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações conforme orientado abaixo. E informações sobre nós e nosso trabalho você encontra abaixo deste vídeo. O tema de hoje é medo. Pois é, essa pergunta veio para mim na live, na última live que eu fiz. Eu tive uns problemas técnicos com o telefone, tivemos que interromper, mas eu guardei essas perguntas. E 3 já foram respondidas e essa eu trouxe para a gente conversar neste vídeo, porque é um tema bastante interessante, bastante complexo e profundo, que é sobre o medo. Inclusive temos, tá, um vídeo para quem não assistiu. Eu acho que ele é de 2017, se eu não me engano. Está aqui no canal, vou recomendar para vocês em algum lugar aqui da tela. É preciso entender esse negócio, porque o medo, ele trava a vida da gente, dependendo do setor onde você está sentindo, dependendo de que tipo de medo que é. Por isso que a gente precisa entender, né? E o bom de eu estar aqui no vídeo é que eu posso fazer nas minhas mímicas, explicando para vocês as coisas. Primeiro, o que é medo? O que é? Você sabe o que é? Uns vão dizer, é uma emoção. É um estado. Medo é uma crença. Medo é uma energia. Medo é isso, medo é aquilo. Vamos dividir medo em dois grupos. O medo bom e o medo ruim. As pessoas falam que medo é uma emoção. Tá. A gente pode até colocar medo no setor das emoções sem problema nenhum. Só que, o que é uma emoção? É uma resposta do corpo, uma reação, né? Assim como raiva é uma emoção. Alguém fala alguma coisa para você, acontece alguma coisa que te irrita e o seu corpo manifesta essa reação da raiva. Tudo bem. Quando você sente medo, você sente no corpo também. Existe um disparo bioquímico de adrenalina e cortisol, que deixa você em estado de alerta. Por isso, a ansiedade, por exemplo, é uma espécie de medo. A gente aceita que é uma emoção. Não vamos brigar com isso, não. Agora você percebe o seguinte, o medo, ele trava. Uma pessoa com medo, um dos tipos de medo, trava, paralisa. A vida não vai para frente, os caminhos fecham. Relacionamento não anda, dinheiro não chega, saúde vai para o beleléu, espiritualidade, nada sai do lugar, ele paralisa. Então ele não é só uma emoção. Ele pode se manifestar e ser compreendido aqui na psicologia da coisa como uma emoção. Mas ele pega a sua energia. Ele te agarra. Vamos imaginar, se a minha vida não anda, a prosperidade não está andando, Vinícius, parou. E eu sou cheio de medo nesse sentido, eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de não vir cliente, eu tenho medo do dinheiro não chegar, eu tenho medo de Deus esquecer que eu existo, não sei qual é o medo que você tem em relação a dinheiro. Parou. Se você parou na vida por conta de medo, tem uma energia te segurando. Então, ele não é só uma emoção. Ele é uma coisa que te segura. Vem de trás aqui e te pega. Te amarrou. Você não sai. Tanto que o contrário de medo é amor. O povo fala assim, o contrário de amor é ódio. Mas ódio é força. Ódio propicia ação. Ódio faz a pessoa, às vezes, dependendo de como ela canaliza, né, essa raiva, essa coisa, faz com que ela haja na vida. O medo segura. E o amor também dá força de ação. O amor abre. O amor é um sentimento que brota da alma e que vai. Sentimento, frequência, energia, um nome não importa. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? O amor abre. Ele é expansivo. Tanto que ele criou o universo junto com o poder e a sabedoria, que é o que a gente chama de chama trina. Ok? Abre. Para ser contrário ao amor, tem que ter um movimento inverso. O ódio não tem um movimento inverso. Ele não segura.
Pelo contrário. Se você tiver com muito ódio de uma pessoa e ela estiver na sua frente, você vai em cima dela. Então, é uma força. Não está te travando. O que te trava é o medo. Então, ele é o contrário do amor. O movimento que o amor faz assim, o medo faz assim. Então, ele não é só uma emoção. Ele é uma energia que segura você, segura seu campo, segura suas coisas. De onde que vem, aí já é outra história. 2 tipos de medo. Vou falar sobre o medo bom, que é o instintivo. O seu cérebro ele é programado para te proteger, para te defender. Se chegou um leão na sua frente, instintivamente você vai ter uma reação de fugir. Se você for muito atrevido, você vai enfrentar o leão, mas pouco provável que isso aconteça, né? Normalmente, você vai fugir. Se um carro vem na sua direção, você tem uma reação de defesa. É instintivo, tá? É automático. Se alguém chegar aqui, por exemplo, estiver distraído e fizer assim, eu vou fazer assim. É uma coisa do cérebro. É um instinto de sobrevivência. Esse medo é bom, porque esse medo nos protege de situações que realmente ameaçam a nossa integridade, de um perigo, de um tipo de risco, né? E esse medo também, ele organiza as nossas ações, ele nos confere certa cautela. Por isso eu gosto de chamar de instinto, porque medo já é uma coisa, né? Vamos falar instinto. Instinto de sobrevivência. Eu sei que se eu andar sem um calçado devido num mato muito alto, eu estou correndo o risco de ser picado por uma cobra, por exemplo. Quando eu saio descalço andando num mato alto, eu vou ter aquela coisa tentando me proteger, que é o instinto. Se eu estou querendo fazer um negócio, começar um negócio, eu fico assim pensando nas possibilidades de dar errado, que é uma dose saudável de pessimismo, tá? Porque é interessante, a pessoa que é 100% otimista, no sentido de que ela fala, eu vou conseguir, porque vai dar certo, porque eu posso, porque eu sou, e vai se arriscando em tudo, sem nenhuma dose de pessimismo, que também tem a ver, que ele brota desse instinto de sobrevivência. Quando uma pessoa vive de forma responsável, ela vai calcular os seus passos, as suas ações, de maneira a sempre pensar também o que pode dar certo e o que pode dar errado para se proteger daquilo, para precaver, para prevenir. Não é um medo que paralisa ela, pelo contrário. É um medo que a coloca consciente de situações que possam ameaçá-la de alguma forma e trazer algum malefício. Esse é um medo saudável. Se você não tiver esse medo, por exemplo, você vive de maneira desregrada e irresponsável, o que normalmente acontece é se estabaca muito rápido. Então esse é o nosso instinto, que está o tempo todo, vem do bicho, né, da nossa inteligência anímica, tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro também. Então esse medo a gente pode colocar na categoria dos medos bons. É legal a gente ter certos tipos de medos instintivos, justamente como eu falei, para garantir a nossa integridade, para nos proteger. Agora, o que é o medo ruim? O medo ruim a gente pode falar de psicológico. É aquela situação que gera ansiedade. Por exemplo, se eu estou com medo de um leão que está na minha frente, eu estou com medo de alguma coisa real. Está ali. Está ali, mostrando o dente para mim, dizendo que vai me atacar, que vai me comer, me devorar. Vem uma reação do meu corpo. Existe um perigo ali. É real. O cérebro identifica, logo já aciona o comando de defesa no meu corpo. Eu vou sentir medo. Esse medo de proteção é luta ou fuga. No caso do leão, é fuga, né? Se der para fugir, né? Ok, esse é o medo real do nosso corpo, da nossa biologia, do nosso bicho que está aqui para nos proteger, que é um instinto. Lembra aí. Agora, o ruim, não tem leão, tem nada. Não acontece nada, tá? Normal. E eu tô com medo. Tá aqui. Aí vem a ansiedade. O que é ansiedade? É justamente essa coisa do futuro. Eu fico assim pensando, meu Deus, mas e se eu chegar lá e não tiver X? E se eu chegar lá e der errado? E se eu chegar lá e não for aplaudido, for criticado? E se ele ou ela não gostar de mim? E se eu não tiver dinheiro? Não aconteceu nada.
Não, presta, não aconteceu nada. Não é real. Está sendo alimentado por... Aqui. Começou aqui, né? É uma ideia. Você tem uma ideia, uma sugestão, uma possibilidade que você alimentou. Não aconteceu, não está diante de você. Tá? O seu cérebro não identifica como algo que está na sua frente, mas ele acredita. Porque você está nutrindo, você vai enfiando na cabeça. Ele não diferencia o que é real do que está na sua frente ou não. Se você acredita, para ele é real. E aí ele começa a disparar os comandos de proteção no seu corpo, te colocar em estado de alerta, é aí que vem a ansiedade. Sobe aquela energia para você fazer alguma coisa com ela, mas vai fazer o quê? Não tem nada ali? Não tem leão ali. O cara não te deu um fora, a mulher não te deu um fora, você não subiu no palco, não foi vaiado ainda, não aconteceu isso. O dinheiro não faltou, o mês que vem não chegou, o boleto não venceu, mas você já está lá. Você já está acreditando que aquilo está te ameaçando, sem estar acontecendo. O seu cérebro, por não saber se está acontecendo ou não, ele vai disparar aquela adrenalina no seu organismo. Porque ele entende que está acontecendo. O cérebro não sabe o que é futuro. O que é futuro? Onde é que está o futuro? Ele não está vendo. Isso é só na nossa imaginação. Na nossa coisa virtual da mente, que a gente pode vislumbrar, idealizar, imaginar, ir na pretensão, na expectativa, mas não existe, não aconteceu. Para o cérebro é real aquilo que você está nutrindo, que você acha que está acontecendo. Aí você já está nessa insegurança, nesse medo por conta daquele mês que vem, né? Daquela situação lá, e aí o seu corpo se coloca em estado de alerta. Feito isso, essa energia sobe, não tem o que fazer com ela, não tem perigo, tem situação, não tem nada ali. Vira ansiedade. Aí você começa a ficar inquieta, aí você começa a ter aquela coisa ruim, né? Que a ansiedade ela faz isso, aquele desconforto, aquela força toda que você está convocando, mas não tem nada acontecendo, não existe para onde ela fluir, e aí começam os problemas, os transtornos de ansiedade. Estou falando de uma questão emocional, psicológica, agora é uma questão energética. Todo medo, esse medo psicológico de alguma coisa que não está ali, mas eu estou nutrindo, ele é um comando, tá? Ele é uma ideia que eu tenho acerca de alguma coisa. Eu monto essa ideia, normalmente eu aprendi, porque esse medo aqui ele é aprendido, mesmo que você tenha vivenciado de fato, uma situação de falta, realmente foi assaltado naquela rua, mas aconteceu, né? Aconteceu um assalto, então não é um medo ilusório, é real. Se transforma numa cautela saudável para você, desde que não te trave. Calma lá, não pode te travar. Só um adendo aqui, gente. Por exemplo, eu não estou falando aqui de fobia social, tá? Que é a timidez patológica. Se for esse o seu caso, se o seu medo, né, a timidez social, a fobia social, aliás, perdão, é um medo de exposição. Mas é um medo que trava a pessoa completamente, faz ela entrar num estado realmente de estresse muito alto. Esse tipo de medo, calma lá. Se você está passando por isso, eu sugiro que você procure uma ajuda profissional, porque às vezes precisa de outros tratamentos, tá bom? Mesmo esse tipo de fobia, de situação, a terapia, a autocompreensão, o autoconhecimento também ajuda, tá certo? Mas eu não estou tratando fobia com você aqui, não. Eu estou tratando essas ideias que a gente enfia na mente, tá? Eu acreditei, porque alguém me contou lá atrás, que dinheiro falta. Alguém me disse que dinheiro não cai do céu, que dinheiro é difícil, que tudo na vida é complicado, que se você não ralar muito não vai ter, que se você não ficar preocupado vai faltar, porque se você não fizer isso você não vai conseguir, porque você não é bom o suficiente, porque tá difícil homem na praça, né? Tá difícil mulher na praça. Se você não casar, você vai ficar pra titia. Se você ficar pra titia, você não funcionou como mulher, você não funcionou como homem. Porque se você não for, aquilo vai acontecer. Se você não fizer aquilo, vai enchendo de medo. Essas coisas que a gente aprende dentro de casa, na família, na religião, sabe? A gente vai comprando essas ideias. Claro, por inocência. Criança, como é que você vai se defender daquilo? Você é vulnerável.
Você está lá formando a sua personalidade, somente do 0 aos 7 anos. Então, o que seus tutores falam para você, porque eles são tipo deuses, né? A sua referência na vida são os seus tutores, seja pai, mãe, avó, tio, colega, padre, freiro, não sei quem te criou. Você assume aquilo como verdade absoluta, afinal de contas, eles te protegem, eles te alimentam, eles cuidam de você. E também tem a ver com o mecanismo do seu próprio cérebro. Para sobreviver, você precisa se engajar. Então você vai aceitando, vai comprando as ideias que a sociedade propõe para você. E aí você vai desenvolvendo esses medos, que eles são aprendidos, tá? Aprendidos, diferente do medo que vem do instinto, de algo real. Só que os medos aprendidos ou instintivos, eles disparam as mesmas coisas no corpo, né? Só que mais do que o corpo, energeticamente, lembra que eu comecei falando que é uma coisa que trava a sua energia? Eles paralisam os seus caminhos. Porque você tem aquela crença, assim, vamos supor. Ah, não, porque se eu fizer sucesso, eu vou ser criticado. Se eu fizer sucesso, as pessoas vão se aproveitar de mim. As pessoas vão se afastar de mim também. Se eu fizer sucesso, eu vou ser muito visado, perseguido, etc. Então você tem um medo, uma insegurança pela exposição do que talvez essa exposição possa trazer para você. De repente vai trazer, mas você vai saber lidar, mas você está no medo antes. E aí, o seu bicho entende, você coloca uma ideia na cabeça. O seu bicho, sua inteligência anímica, entende que sucesso é uma coisa perigosa. Ele está ali para proteger a sua integridade e ele não é racional, no sentido de falar assim, não, Vinícius está com medo de sucesso, mas sucesso é uma coisa boa para ele, eu não vou proteger ele. Não, ele não tem essa coisa, tá? De conceituar. Quem faz isso é a mente. Se o Vinícius disse, acreditou, comprou a ideia que sucesso coloca ele em risco, pronto. Os caminhos do Vinícius estarão... Vinícius é ótimo, né? Do Vinícius estarão fechados. Outra questão. Vinícius quer namorar. Vou falar Vinícius, vocês vão falar que estou pegando o pé de vocês. Vinícius quer namorar, mas ela acredita que todo mundo é traíra e que namoro é uma coisa difícil, vão passar ele para trás, vão enganá-la, vão mentir para ele, vão não sei o quê. O bicho entendeu, por conta desse medo de amar, medo de viver uma coisa, por causa do risco de sofrer alguma situação que ele acha que vai sofrer, se vivenciar, o bicho entende que amor, não. Amor é uma coisa perigosa. Relacionamento é uma coisa perigosa. Fecha, segura. Essa força que está segurando seus caminhos, está impedindo você de conseguir prosperidade, de conseguir avançar, é a sua própria força. Mesmo que esses medos, essas ideias tenham sido compradas de outras pessoas, vamos supor que sua mãe te disse que é para você ter medo de todo mundo, porque todo mundo vai te passar para trás. Você acreditou, tá? A magia veio da sua mãe. Ela mandou o medo, jogou a praga. Você pegou. E é com a sua força que você segura. Você pegou, acreditou, afinal de contas sua mãe, né, cuidava de você, te alimentava, etc, etc, etc. Então, se ela falou, tá falado, né? Ah, se mãe falou, não sei o quê. Tem umas ideias assim, né? Se mãe falou é para prestar atenção, como se ela fosse algo divino, né, esplendoroso, ascensionado, que se ela disse, não, realmente, né, se fosse tipo Jesus, né? Não, se Jesus disse, então ele sabe o que está dizendo. Não, se minha mãe falou, e ela é uma mulher, um ser humano como você, com equívocos, com crenças erradas, com medos também aprendidos lá atrás, e que ela passa para frente como um mantra, né? Uma tradição de família, vai todo mundo tendo medo da mesma coisa, vivendo o mesmo tipo de vida, e aquele lá que não compra aqueles medos se sai muito bem, e muda a vida e muda tudo. Aí a gente vê que é uma questão de você aceitar ou não acreditar em determinada coisa. Você aceitou a ideia da sua mãe, você colocou no corpo, você vestiu. As pessoas são perigosas, as pessoas são más, vão me passar para trás, não confie em ninguém, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, o seu bicho entendeu, pessoas são perigosas, portanto, vamos manter as pessoas afastadas da fulana, do fulano, do ciclo, vamos fechar o caminho. Aí você não encontra ninguém, a sua própria força está te bloqueando. Porque o seu bicho entende que aquilo é perigoso para você. É coisa que você inventou aqui, você acreditou aqui, te passaram, ou você vivenciou
e por uma questão traumática você reforçou mais ainda, né? Seja de que forma for, esses medos que paralisam a sua vida, os seus comportamentos, as suas ações, que te impedem de fazer aquilo, por exemplo, que a sua alma quer. Você sabe que ela quer, mas você não dá um passo, porque você tem medo. Medo do que vão dizer a seu respeito, medo das críticas, medo das pedradas, medo... Ai, mas e se não der certo? Né? E se não acontecer? Você não percebe que se o fato de você não ir com medo de não acontecer, já não aconteceu. Teve um caso parecido numa rede social que alguém me pediu uma orientação e falou assim, eu gosto muito de um cara e eu quero muito, acho que ela já tinha até se envolvido com ele, eu quero voltar para essa pessoa, mas eu tenho muito medo de chegar para ele, dizer que eu gosto dele, que eu ainda gosto dele, e levar um fora. O que é que eu faço? Aí eu pensei assim, gente, ela está com medo de chegar para o cara e dizer que gosta dele. Ela está com medo de levar um fora, né? Com medo do não. Ela já disse não. Então a pessoa não percebe que aquilo que gera o medo nela, ela já está pondo, já está vivendo. O medo é do não. Então, para não tomar não dele, ela está tomando não dela. Mas qual é a diferença? É não do mesmo jeito. Né? Você percebe que medo de... Já é não. Você já está. Como a insegurança. Eu sou inseguro, então eu não faço. O que é inseguro? Não seguro. Em quem? Em mim. Não seguro, não tem. Já é não. Já fechei. Medo. E esse medo trava tudo. Trava dinheiro, trava... Porque se você associou que dinheiro é uma coisa que te ameaça, você fecha. Se te ameaça, vamos proteger o João. Porque se o João for rico, acabou a vida dele. Se namoro é uma ameaça, vamos proteger a fulana, o João também, se o João quiser namorar. Porque namoro é um perigo. Tem que fechar o caminho do João. Se o João precisa falar em público e ele morre de medo, claro, se o João tiver uma fobia social, o teacher recomenda o João a fazer um tratamento, de repente com um psiquiatra, né? Porque às vezes precisa de alguma medicação para tratar essa ansiedade, que realmente é muito intensa, assim como na síndrome do pânico. Mas a gente está tratando a parte metafísica, se compreendendo aqui também que ajuda, tá? O João tem pavor de falar em público, mas não é fobia social. É só uma timidez, né? É um orgulho. Um orgulhozinho porque ele tem muito medo de ser criticado, porque na verdade ele próprio já se critica, né? Então ele fica projetando a autocrítica nos outros. Então, para não ouvir dos outros o que acaba ouvindo de si, ou que ouviu de alguém lá atrás, às vezes encontra com alguém mal amado, sabe? Assim, que você faz até um negócio bem feito, mas a pessoa é mal amada, assim, sabe? E fala, não gostei. Uma vez eu ouvi isso de uma tia minha. Já falei demais, não vou comprometer o nome da pessoa. Eu cantava na igreja, todo mundo gostava. E eu sou muito crítico. Por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui. Se eu assistir esse vídeo depois e falar, não, Vinícius, você falou uma bobagem aí, não tá legal, sua roupa não tá bacana, você não tá legal, seu cenário não tá bonito, eu gravo de novo. Eu sou crítico e responsável. Então eu sei quando uma coisa está bem feita e quando uma coisa não está bem feita. Eu sempre tive esse bom senso. Bom senso vem da alma, né? Todo mundo elogiava a parte musical que eu fazia na igreja. Inclusive um dia eu vou cantar para vocês, já estou devendo isso, ó. Eu cantava, eu vou postar aqui e vou postar lá no Instagram. E ela falou assim, eu não acho que você sabe cantar, não. Eu falei assim, não acho que você tem voz para isso, não. Aí eu ouvi aquilo assim e falei, gente, ela não é uma profissional, uma musicista, não entende nada disso. Eu faço a escolha se eu vou comprar a ideia dela ou se eu vou desprezar. Desprezei, tá? Mas fiquei com uma coisinha tipo assim, será que... como é que a gente fica, né? Com essa coisa de tentar se defender. Você recebe 100 elogios, mas por conta de uma crítica você já se arma. É a coisa do ser aceito também, tem a ver com o cérebro, tá, gente? Porque se isso aqui me impede de ser aceito, de ser engajado na sociedade, eu preciso ficar alerta. Por isso que às vezes a gente acaba dando mais atenção à crítica do que aos elogios. A crítica é o que me ameaça de ser aceito pelo grupo, em algumas vezes. Então eu preciso entender o que é isso aqui, que eu quero ser aceito por este grupo. Psicologia evolutiva. Aí eu fiquei pensando assim, será que minha voz é feia? Eu fiquei pensando isso por um tempo. Será que minha voz é feia?
Minha voz é estranha. Claro que eu trabalhei isso comigo e depois eu vi que era uma ideia que ela lançou, o conceito dela. Não sei se ela estava dando uma opinião sincera ou se ela estava expondo um recalque. E também tem uma questão, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Né? Não é que eu digo que uma pessoa não canta bem, que eu estou sendo recalcado, às vezes eu só não gosto. Aí tudo bem, né, gente? Mas tem pessoas recalcadas, queriam estar fazendo o que você está fazendo, mas não tem coragem de fazer. Não tem coragem de fazer, veem que você tenha coragem de fazer o que elas não têm, ou de alguma outra coisa que você está se permitindo dela não, e ela vai, sabe? Tentar desanimar você, que é o mesmo que ela faz com ela. Existe isso. Você encontrou uma pessoa assim no seu caminho, na sua vida, aí você se definiu a partir da opinião dessa pessoa. Pronto. Seu destino está cagado. Seu setor naquela situação está comprometido, porque você comprou essa ideia, você passou a acreditar nisso e você passou a moldar as suas ações em conformidade com a opinião daquela pessoa. E o João, que é tímido, inseguro, né? Orgulhoso, porque tem medo de ser criticado, ele não vai subir. Ele tem uma oportunidade de promoção. Ah, João, você vai ser promovido na empresa, mas você tem que dar uma palestra. Meu Deus, acabou. Medo. Ah, por quê? Porque vão, mas e se não aconteceu? Oh, não aconteceu nada. Lembra? Não aconteceu nada. Não existe uma situação real. É tudo aqui na cabeça do João, porque ele está cheio de ideia negativa sobre si, está cheio de medo que ele adotou, porque ele já ouviu, porque ele passou, porque ele nunca passou, mas acha que pode passar. Enfim, são ideias. Essas ideias funcionam como comandos no corpo. Esses comandos, o bicho obedece criteriosamente, religiosamente, porque ele está aqui para te servir, e trava. Não, então para o João não ter que falar em público, ele não vai ser promovido, é simples assim. Porque se ele for promovido, ele vai ter que falar em público. Então, para não falar em público, fecha. Fecha o caminho. Bloqueia a vida do João. Segura a onda aí dele, vai ficar lá no operacional, mesmo querendo estar lá. Tudo bem, se ele quer estar só no operacional, aí é um problema dele. Mas ele não quer estar lá. Mas ele não banca, está lá. Porque se alguma coisa acontecer e desafiar o João aqui, acabou o João, já era. Inseguro, né? Não seguro em si, não está com o poder pessoal trabalhado. Ele não trabalhou essa questão da autoimagem, então ele é vulnerável. Então, se ele é vulnerável, o bicho tem que proteger. Como é que o bicho solta, Vinícius? Quando você passar o comando contrário. Mas não é dizer, porque o povo fica aquele negócio de mantrinha, afirmação, porque eu sou seguro, porque eu sou forte, porque eu tenho poder pessoal, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu quero, porque é isso, porque aquilo, porque é repetindo como se fosse uma reza, né? E não funciona nada, e quanto mais fala, mais sente o medo, porque está falando com medo de. Se eu falo que sou corajoso com medo de não ser, onde é que eu estou enfatizando a minha energia? Naquilo que eu estou sentindo. Eu preciso passar um recado bioenergético. O meu bicho precisa sentir que eu estou seguro. Comando de bicho, né? Falar assim, não, bicho, faz isso para mim, traz o namorado para mim, traz a loteria, traz o carro. Gente, se fosse assim, não é gênio da lâmpada, é sensório. As nossas forças respondem de forma sensória. Se ele sentir que você é seguro, vai rolar uma promoção, João. O João está todo no poder pessoal, está todo trabalhado na energia, no swing bom com ele, né? Aí o bicho sentiu que a onda é boa ali, sentiu que o cara vai dar caldo, aí ele solta o João. Solta o João, solta o destino do João, solta os caminhos do João. Aquilo vai fluindo, que é uma beleza. E às vezes o João tem até um medinho. Porque falar assim, você não pode ter medo nessa sociedade cruel, meio difícil, né? Você acha que eu vou dizer para você que não tenha medo de nada? Você acha que eu não tenho medo de nada? Recentemente eu fiz um projeto lindo para a Cartório Flix, uma plataforma de cursos, um trabalho seríssimo. E você acha que eu não tive medo? Você acha que em algum momento eu não falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Se vocês acham que uma pessoa empoderada é aquela que não tem medo, será que ela é empoderada mesmo ela é irresponsável? Porque não ter medo de nada, será que é bom nesse mundo aqui?
O que eu acho que é bom, eu sou sempre do caminho do medo, né? Eu nunca sou do extremo. Ter medo demais é uma merda. E ter muito medo também é outra. Vamos pra cá. Eu sinto medo, sinto a insegurança, mas eu me empodero, de forma que eu me dou força para ser maior do que aquilo que me deixa inseguro. Isso aí é mais saudável, é o mais possível. Vou te dar a meta que você não pode alcançar aqui, não. Jesus teve medo. Quando ele soube que um dia depois ele ia ser levado a julgamento, ele suou sangue de tanto desespero. O desespero veio do quê? Do medo. Ainda orou, pediu as forças a Deus para afastar aquele cálice dele, se fosse possível. Então, se até ele teve medo, por que que eu não vou me permitir ter? Até uma orientação para você. Porque você já está com medo. Aí você não se permite ter medo, pronto, já é duas coisas para avacalhar tudo. Porque já é difícil lidar com medo. E você em cima não se permitindo ter medo, porque você não pode ter medo, porque você é uma pessoa... Pronto, aí é medo da situação e medo de mim. Porque se eu sentir que tenho medo, já vem com chicote. Gente, tudo bem ter medo. É uma das poucas pessoas que você vai ver no YouTube te dizendo isso. Tudo bem ter medo. Tudo bem. Cagar as calças, borrar de vez em quando. Tudo bem. Por que não pode ter medo? Porque você tem que passar uma falsa imagem de uma pessoa que não existe? Que é do tipo? Tudo bem. Aceito. Estou com medo. Ok. Agora, o que eu vou fazer com isso é que define. Tá? Estou com medo. Mas, mesmo com medo, vou trabalhar para que eu avance. Ótimo. E é assim que você vai conseguindo dar saltos. Eu separei algumas orientações para vocês para lidar com esse medo, tá? Vamos a elas aqui agora. Primeira orientação: trabalhar a ideia daquilo que te desperta o medo, porque é uma crença. Eu estou com medo que falte dinheiro. Qual que é a ideia daí? Né? Que falta. Que tem falta. Então, vou trabalhar a ideia, porque a ideia faz eu alimentar aquilo e eu vou sentindo e gerando comandos. Começa a mudar a ideia, começa a pensar, você não precisa também dar aquele salto gigantesco, tipo, eu estou na falta e de repente vou acreditar que sou milionário. Não, calma, gente, calma. Estou na falta, reconheço a realidade, não vou brigar com a vida, está aqui, está acontecendo, mas eu posso melhorar. Existem possibilidades. Existem situações que podem se voltar ao meu favor. Eu tenho condições, eu posso receber ajuda. Deus é generoso, Deus é Pai, Deus é bom. Entendeu? Vai colocando coisinhas. Amanhã pode ser um dia melhor. Esperança, nem que seja. Nada como um dia após o outro. Eu vou dar a volta por cima, né? Alguém vai me ajudar. Alimenta alguma coisa que começa a corrigir essa ideia aqui. Porque se você ficar abraçando, porque é isso, porque é aquilo, porque é perigoso, porque é não sei o quê, porque vai faltar, porque tem gente pobre aí, passando fome, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vai alimentar mais o seu medo. Porque quanto maior for aquilo que te ameaça, mais o seu corpo tem que se colocar em estado de alerta, porque afinal de contas é um tiranossauro que está na sua frente. Quanta energia seu bicho tem que tirar de você para te defender de um tiranossauro? Mais energia do que seria necessário para te defender de uma barata. Mas você já pôs o tamanho do dinossauro. 2. Ao invés de diminuir o medo, eleve o seu poder pessoal. Às vezes a situação realmente te ameaça. Às vezes para você aquilo é muito difícil de lidar. Aí você fica tentando diminuir esse medo. E quanto mais você diminui medo, tenta diminuir medo, o que é isso? É foco no medo. Maior o medo fica. Quanto mais eu tento diminuir o medo, mais atenção no medo, maior ele fica. Mais eu estou olhando para um monstro. Se eu não estou conseguindo diminuir esse medo, eu vou elevar a minha força para lidar com ele. Se eu olhar para a coisa, ela cresce. Então eu vou olhar para mim. Tudo bem, Vinícius, essa situação aí tá te ameaçando, tá te desafiando, como foi o projeto que eu fiz. Me desafiou porque eu falei para outros tipos de pessoas, um outro público completamente diferente, me desafiou assim, saiu da minha zona de conforto. Tanto que
porque eu tô aqui, ó, já vai dar quase 40 minutos, tô aqui falando, porque eu tô em casa, não tem esse negócio aqui, você tem que falar tanto, entendeu? Eu estava dentro de um outro sistema, respeitando o movimento daquele sistema ali de diversas maneiras, estava me desafiando, era uma coisa linda, um trabalho maravilhoso. Eu fui abraçado por uma equipe, por pessoas que foram muito generosas, muito especiais comigo, acreditaram no meu trabalho, mas essa coisa do desafio está dentro de você, né, gente? Não tem nada a ver. Mesmo que as pessoas te tratem tão bem quanto me trataram, o desafio é seu. Então, se está me desafiando, eu vou olhar para mim e me fortalecer perante a coisa. Não, tá certo, me ameaça, mas eu posso. Eu sou capaz, com paciência, com humildade, com força, eu vou conseguir. Se abrace, se dê a força, porque a coisa que está aqui não precisa baixar. É mais difícil, às vezes, baixar o que te causa medo, porque você está focando nele. Eleva você. Se você elevar você, pronto. Fica mais fácil de atuar na situação. 3. Exercício. Um exercício simples. Se meu medo é de falar em público, se eu tenho essa insegurança, eu vou começar a me treinar. Mesmo que seja dar uma palestra olhando para o espelho, mesmo que seja dar uma palestra para o meu cachorro, para o meu gato, para o meu peixinho, para o meu filho, para minha mãe, para 2 pessoas. Hoje eu vou falar para 2 pessoas, amanhã eu falo para 3, amanhã eu falo para 4, amanhã... Vai se treinando, se desafiando de forma que seja possível para você, que seja confortável, num bom sentido, para você. Vai se treinando, vai se estimulando dentro de um desafio que você dê conta de bancar. Porque você já vai começar. A primeira palestra que eu vou dar é no Maracanã, gente? Vai também não. Vai devagar, vai no seu tempo, dentro das suas condições, mas vai se estimulando para você conseguir ser maior do que aquilo que está te afrontando, ou daquela ideia que está travando você. Se é no campo financeiro, não precisa acreditar que você é milionária. Começa acreditando assim, não, eu posso ganhar R$100 essa semana, eu posso ganhar 200, eu posso ganhar, entendeu? Vai dando exercício para sua mente acreditar em outras possibilidades e validá-las. O 4º ponto, gente, aí é ação. Não existe medo que se resolva sem ação. Porque ele te trava. Se alguém te segura, vamos supor que alguém está te segurando e você quer bater naquela outra pessoa que está na sua frente e tem uma outra te segurando. Se você quiser soltar-se da pessoa que está te segurando, você vai ter que fazer mais força do que ela está fazendo para te segurar. E isso é o quê? Ação. Se você se render, vai ficar prisioneiro. Agora, se você... Não, para eu sair daqui eu tenho que arrebentar essas correntes, eu tenho que empurrar essa pessoa longe para voar no pescoço da outra. É só um exemplo, pelo amor de Deus, tá? As coisas podem ser resolvidas num diálogo. É muito animalesco, né? Essa coisa de... Enfim. Mas, se eu não agir, se eu não me propuser a isso, se eu não fizer nada, não entendi, Vinícius, mas mesmo assim eu continuo preso, eu continuo... A minha pergunta é, o que você já fez? Bem mineiro, né? O que você já fez? Ai, Vinícius, fiz a MT para me libertar do medo de dirigir. Que ótimo, que lindo. Tem um caso assim. Beleza, pegou o carro e saiu? Ah, não, Vinícius, porque eu tenho medo. Opa! Você está dando mais força para o seu medo. Já pus a MT, já acreditei que a MT vai me ajudar. Mas ela não vai fazer para mim. Né? Eu não vou acordar, tipo assim, pronto, eu estou sem medo e vou embora. Ela vai te dar força para você vencer isso. Vai aumentar seu poder pessoal para você ver. Mas você tem que pegar o carro e sair. Como? Na avenida, lá no centro de Belo Horizonte? Não, gente. Numa ruazinha que você consiga dirigir. Mas tem que fazer alguma coisa. Você precisa se mexer. Se você não tiver uma atitude, você não corrige esse medo, não. Tá? É preciso ação, dentro e fora, para você trabalhar essas questões. A gente espera que esse vídeo enorme tenha ajudado vocês, mas já estava com saudade de vir falar aqui, de aparecer. Aí eu liguei a câmera e falei assim, Vinícius, 20 a 30 minutos, tá? Porque é um tempo assim, geralmente, que você faz nos seus vídeos. Aí eu sentei aqui e comecei a falar, o negócio estava tão bom, falei assim, eu vou parar, não, vou falar. Faz tanto tempo que eu não apareço, então agora eu vou falar, o povo vai me aguentar também, que eu leio aqui. Falei, ai, Vinícius, eu estou com saudade de ver você, tá com saudade? Feito, então tome aí, ó, quase 45 minutos. Beijo para você, gente, muito obrigado por mais esse vídeo. Não se esqueçam de que a recomendação do vídeo sobre medo eu vou colocar aqui em algum lugar. E a gente se encontra numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Luz e bênção. Tchau, tchau.